Bom dia, que Deus abençoe a todos. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte, e lhes pleiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o seu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a venda. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se agradará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu à luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serão como o que se deixa o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Provérbios, capítulo 23. Neste capítulo nós vemos alguns ditames de sabedoria, a começar pela postura
que devemos ter quando nos assentamos a comer com alguém, a convite de alguém, né? Que não devemos nos portar com indecência, não devemos mostrar-nos como mortos de fome, mas portarmos-nos como pessoas que sabem que aquilo que está à nossa frente é motivo de honra e não somente para nosso deleite, né? Então nós devemos nos postar com dignidade, nos aplicando com inteligência, sabendo onde devemos nos sentar e não simplesmente escolhendo já de cara o melhor lugar, mas esperando que sejamos chamados a sentar nos melhores lugares. Porque muitas vezes a gente escolhe um lugar, mas aquele lugar já tem dono. Então nós temos que nos portar adequadamente para que não sejamos escorraçados como pessoas, personas não gratas. Nos mostra também a forma como devemos cuidar daquilo que faz parte da nossa vida, das delimitações que nos foram impostas já pela sociedade, aquilo que a nossa sociedade entende como ético e como moral, aquilo que nós temos por norma ética e por norma moral. Então, nós não devemos simplesmente jogar fora os marcos antigos, lançar fora aquilo que nós aprendemos com nossos pais, aquilo que nossos pais nos ensinaram, que seja bom, é claro. Então, dentro daquilo que é bom, nós devemos preservar para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, uma vida mais prazerosa, para que nós possamos respeitar nossos velhos, as crianças, para que nós possamos ter uma sociedade respeitada e respeitável, e para que essa mesma sociedade nos devolva esse respeito da mesma forma com que nós a respeitamos. Nos ensina também o próprio ensinamento, como que nós devemos nos portar perante perante o conhecimento, perante os ensinamentos, ou seja, todo o ensinamento ele é de grande valia, em especial para a criança. Então, que nós temos que disciplinar a criança, ensinar a criança, mostrar à criança o bom caminho, lembrando que a vara ela corrige e ao mesmo tempo não mata. O que mata é a nossa ira, é a nossa raiva. Então nós temos que castigar a criança com vara, sim, para que ela tenha a segurança dos caminhos por onde ela deve andar, para que ela venha a ter o ensinamento dos princípios éticos, dos princípios morais, de como se portar, para que ela venha saber como andar. Então, para que ela não tenha no coração a inveja, para que ela não tenha no coração a ganância, para que ela seja uma pessoa que saiba entrar e sair. Enfim, são ensinamentos para que nós possamos aprender a nos portar perante a vida, a andar segundo aquilo que Deus tem nos dito, que Deus tem nos dado, para que nós andemos, para que nós saibamos nos portar, para que nós saibamos caminhar, para que nós saibamos entrar e sair dos lugares, abrindo portas, e quando as portas estiverem abertas, que não as fechemos simplesmente porque não sabemos nos portar. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém.